Olá! E neste ano um tanto atípico, teremos eleições. Na prática, em 40 dias, os eleitores vão às urnas escolher os nomes dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Nessa que será a maior eleição recente do Brasil. E com tantas mudanças, o podcast Matriz vai trazer uma série de programas especiais até o final da eleição, trazendo informações, curiosidades e, claro, algumas informações de bastidores. E neste primeiro programa vamos falar sobre o que muda na eleição 2020. Eu, Maureen Xavier, e o jornalista Henrique Massaro vamos te mostrar 20 coisas para saber sobre a eleição. Vem conosco! A mudança na data. Em função da pandemia, as datas da eleição foram alteradas por meio da aprovação de uma PEC no Congresso Nacional. O primeiro turno será no dia 15 de novembro, 45 dias depois da data original. Já o segundo turno, nas cidades em que houver, será no dia 29 de novembro. A posse dos prefeitos e vice ainda está mantida para o dia 1º de janeiro de 2021. A posse dos vereadores depende da definição das leis orgânicas de cada município. Horário de votação. Com o objetivo de evitar aglomerações, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o horário de votação, que será das 7 da manhã às 5 da tarde. Também foi estabelecido que o horário das 7 às 10 da manhã será preferencial para os eleitores com mais de 60 anos de idade. A ordem de votação. Nesse ano, os eleitores votarão 2 vezes. Primeiro para escolher o candidato ou candidata a vereador e, em seguida, para prefeito e prefeita. Sem biometria. Para garantir agilidade e evitar a possível transmissão da Covid-19, a biometria não será utilizada nesta eleição. Mesmo assim, quem não fez o cadastramento nas cidades em que era exigido não poderá votar, como esclareceu o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Confiança da urna eletrônica. Desde que começou a ser utilizada nas eleições, em 1996, nunca houve nenhum caso de fraude na urna eletrônica. O TSE realiza ainda uma série de medidas para garantir a segurança no processo eleitoral, como a votação paralela, que é uma auditoria da Justiça Eleitoral para confirmar a segurança da urna eletrônica. A votação por meio da urna eletrônica no Brasil é modelo para todo mundo, manifestou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, no início deste ano. Abstenção. Em função da pandemia, é esperado um índice mais alto de abstenção. Quem não comparecer aos locais de votação e não justificar a ausência terá que pagar multa. O voto é obrigatório aos brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. Entre 16 e 17 anos e com mais de 70 anos, o voto é facultativo. Uma novidade neste ano é que a justificativa da ausência poderá ser feita via celular. Mesários. Os TREs precisaram se reorganizar nesse ano para fazer os cursos dos mesários por meio de plataformas virtuais. O trabalho dos mesários é fundamental para a eleição, uma vez que cabe a eles garantir o funcionamento das sessões eleitorais. Redução nas sessões eleitorais. O TRE-RS estima que haverá uma redução de cerca de 4 mil urnas e sessões eleitorais no estado, em função da redução na quantidade dos equipamentos. Mesmo com as mudanças, a previsão é que não haverá troca de local de votação. O eleitor poderá confirmar a sessão previamente no site do TRE-RS. Fim das coligações proporcionais. Uma das novidades deste ano é o fim das coligações partidárias nas eleições para cargos proporcionais. Em outras palavras, para a escolha dos vereadores. Assim, apesar de os partidos estarem unidos na chapa majoritária, prefeito e vice,
O mesmo não valerá para as nominatas de vereadores. Na prática, o que representou um aumento no número de candidatos de vereadores. Por exemplo, em Porto Alegre, na última eleição, foram cerca de 600 candidatos a uma vaga de vereador. Nesse ano, foram 850 concorrentes. Mais candidatas mulheres. Com o fim da coligação proporcional, os partidos tiveram que, individualmente, atender à obrigatoriedade de 30% ser preenchida pelo gênero feminino. Desinformação. Recebeu um conteúdo duvidoso sobre a Justiça Eleitoral? Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato e encontre em um só espaço todos os conteúdos produzidos para rebater as informações falsas. Segundo a Justiça Eleitoral, essa é uma das maiores preocupações do pleito deste ano: a desinformação e as fake news. Propaganda eleitoral. Começou no dia 27 de setembro, após concluído o período de registro de candidaturas. A previsão é que, com menos recursos, em função dos impactos financeiros da pandemia, a propaganda eleitoral visual seja mais discreta este ano. Os partidos também fizeram inovações, apostando mais ainda nas redes sociais e em eventos com poucas pessoas. Horário eleitoral gratuito. Terá início no dia 9 de outubro e seguirá até o dia 12 de novembro, no caso do primeiro turno. O tempo é dividido pelo cálculo da representatividade na Câmara dos Deputados, resultante de eventuais novas atualizações do resultado das eleições de 2018. Basicamente, todas as zonas eleitorais já fizeram a contabilidade e a distribuição dos horários, que começam agora no dia 9 de outubro. Aplicativo e-Título. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o documento digital oficial é gratuito e pode substituir a apresentação do título eleitoral em papel. Ele traz ainda uma série de informações sobre a Justiça Eleitoral. Na votação, o eleitor não entregará mais o documento ao mesário, apenas apresentará para ele. A ideia é evitar a transmissão do novo coronavírus. Também haverá marcações para determinar o distanciamento e todos os mesários usarão equipamentos de proteção individual e álcool gel para ampliar a proteção. Além disso, só será permitida a entrada no local de votação dos eleitores com máscara. Aplicativo Pardal. Criada em 2014, a plataforma foi atualizada e estará ativa novamente este ano. O aplicativo serve para receber denúncias sobre propaganda eleitoral. Financiamento. Desde 2015, é inconstitucional o financiamento eleitoral por empresas. Assim, os partidos políticos passaram a custear as campanhas com recursos do fundo partidário e com doações de pessoas físicas, além de recursos do próprio candidato. Nome social. Essa é a primeira eleição municipal em que candidatos transgêneros que vão concorrer a uma vaga nas prefeituras ou nas câmaras legislativas vão poder usar um nome social nas urnas eletrônicas. É importante que o candidato já tenha atualizado o nome no seu título de eleitor. Menos corpo a corpo. O TSE informou que não é recomendada pelas autoridades sanitárias a realização de eventos e campanhas de rua. No entanto, não haverá nenhuma orientação nacional para o tema, que está sendo tratado no âmbito de cada município, de acordo com a evolução da pandemia. Caneta. A recomendação é de que cada eleitor leve uma caneta para o preenchimento do caderno de votação. Essa seria outra medida para evitar o contágio por coronavírus. Essas foram 20 dicas para você saber sobre o que muda na eleição deste ano. Esse foi o primeiro episódio do podcast Matriz Especial Eleições, que teve a participação de Henrique Massaro e a edição de Aleph Alencar. Obrigada pela escuta e até a próxima!